Ativistas alertam para o aumento de mortes de imigrantes na fronteira com a proximidade do verão. Flórida se torna o quarto estado a permitir o uso de dinheiro público para financiar a educação particular de crianças. 13 estados do país estão em alerta para a chegada de uma nova tempestade gelada em plena primavera. Estudo aponta que animais de estimação ajudam a combater as alergias alimentares em bebês. E levantamento mostra que a inteligência artificial pode afetar 300 milhões de empregos no mundo nos próximos anos. Fato é que, diferente da máquina, o ser humano é bastante adaptável e a grande diferença é que a nossa inteligência ela é semântica. Olá, muito boa noite. Boa noite. A Polícia Americana de Imigração anunciou que o verão deve ser sobrecarregado na fronteira sul do México com os Estados Unidos. É esperado que o número de imigrantes multiplique nesse período. Principalmente com o fim do estado de emergência da Covid e o fim da política anti-imigração chamada Título 42, programada para acabar agora em maio. Além disso, as altas temperaturas do verão também significam mais mortes nas travessias. O verão ainda não chegou, mas a quantidade de imigrantes tentando entrar no território americano voltou a subir. O calor é o principal atrativo para os indocumentados que se arriscam em viagens perigosas. Em março, já foram vários registros de tentativas frustradas. Dezenas de barcos improvisados de imigrantes foram encontrados na costa da Flórida e da Califórnia. No Texas, autoridades descobriram imigrantes presos em vagões de trem, alguns deles mortos. Ativistas alertam que enquanto o Congresso americano não mudar o sistema e a lei de imigração, o número de indocumentados morrendo nas travessias vai continuar subindo. Eles dizem que os últimos governos endureceram as regras de controle nas fronteiras, privilegiando apenas pessoas com documentos e forçando os imigrantes sem status a se arriscarem cada vez mais em viagens sem garantias. No ano passado, 357 indocumentados morreram tentando entrar ilegalmente no território americano. Foi o maior número desde 2014. Quase 70 pessoas da lista de observação para terrorismo do FBI foram pegas tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente desde outubro do ano passado. Só no último mês foram 16 prisões, de acordo com novos dados divulgados pela Alfândega e Proteção de Fronteiras. Um outro cidadão não americano, sob observação de terror, foi preso tentando cruzar a fronteira norte com o Canadá. O número de prisões de listados por terrorismo nesses últimos 6 meses é considerado altíssimo e bem próximo do total de detenções feitas ao longo de todo o ano fiscal passado, que foi de 98. Agora a gente muda de assunto. Um estudo apontou que a inteligência artificial pode afetar 300 milhões de empregos no mundo num futuro bem próximo. As profissões mais afetadas seriam administrativas e advocatícias. Mas a Eloá Orazen mostra agora pra gente que a lista de empregos afetados por essa nova tecnologia vai muito além do que a gente imagina. Olha só. Brasileiros e americanos têm muita coisa em comum, entre elas a preocupação com a economia. Mas enquanto os gringos se dizem mais apreensivos em relação à inflação, uma pesquisa mostra que o que mais tira o sono dos brasileiros hoje é o desemprego. Sendo assim, é natural que o último relatório do Goldman Sachs sobre inteligência artificial tenha caído tão mal em terras verde e amarelas. De acordo com o documento, cerca de 18% do trabalho global, ou 300 milhões de empregos, devem ser afetados pelos avanços tecnológicos. Cargos administrativos e advocatícios são os que mais correm riscos, tornando países desenvolvidos mais suscetíveis a essa onda tecnológica do que países de desenvolvimento, onde ainda se vê uma grande massa de trabalhadores braçais. Ainda de acordo com o documento, cerca de 2/3 dos empregos atuais na Europa e nos Estados Unidos estão expostos a algum grau de automação. Embora alguns especialistas e palestrantes preguem cenários apocalípticos por conta da inteligência artificial, outros apostam em um caminho mais racional. Falo que o raciocínio é idêntico quando se pensava que ao surgir o elevador automático morreriam os assessoristas e quando surgisse PBX automático os telefonistas também morreriam e desapareceriam. Fato é que, diferente da máquina, o ser humano é bastante adaptável e a grande diferença é que a nossa inteligência ela é semântica.
ela compreende o conteúdo das coisas, ao passo que a inteligência artificial é sintática, ela entende apenas um comando. Então, comparar a evolução humana com a evolução tecnológica ou de inteligência artificial, ou o que é que seja, é restringir a capacidade de desenvolvimento humana ao mero autômato, ao mero artefato, que não se enquadra. Então, acredito que essas visões apocalípticas, por óbvio, elas chamam a atenção, mas não se provam, e a história da humanidade mostrou que não se provam, e por mais disruptiva que sejam as criações tecnológicas, fato é que essas criações são fruto do trabalho e da inteligência humana. A discussão acerca desse tema é tão polarizada que recentemente grandes personalidades, como o empresário Elon Musk, fundador da Tesla, assinaram um apelo para uma pausa de 6 meses nas pesquisas sobre inteligência artificial. O grupo por trás deste documento pede um tempo até que sejam definidos modelos de governança, o que pediria a criação de um órgão regulatório e de lideranças que possam fazer frente às drásticas perturbações econômicas e políticas provenientes desta tecnologia. A discussão da inteligência artificial, acredito que vai ser a grande discussão para os próximos anos, mas eu comparo quando a internet se popularizou. Em 1996, no auge da popularização da internet, um ativista de internet chamado John Perry Barlow vai e escreve um texto que se chama A Declaração de Independência do Cyberespaço. E nesse texto ele falava sobre a impossibilidade de regulação da internet, que lá era a casa da liberdade, que era livre de qualquer governo, de qualquer jurisdição, e era um ambiente da liberdade pura e desprovida de qualquer regulação. Por óbvio, a história mostrou que ele estava equivocado. É difícil regular a internet, mas por óbvio aquela declaração que ele fez em 96, no auge da popularização da internet, acabou que não se comprovou. Eu comparo esse movimento dessa carta aberta dos estudiosos a respeito, de empresários estudiosos a respeito da inteligência artificial, a mesma coisa. Bom, agora tem um intervalo e na volta a gente mostra que a Flórida se tornou o 4º estado do país a aplicar uma medida que dá aos pais um maior poder de escolha sobre onde os filhos vão estudar. E tem os detalhes da colisão entre 2 helicópteros militares no Kentucky, que deixou 9 pessoas mortas. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Flórida se tornou o 4º estado republicano a expandir as opções escolares para variadas famílias. Ou seja, agora não só as famílias de baixa renda estão incluídas. Pois é, isso significa que qualquer pai ou mãe vai poder usar o dinheiro do contribuinte para colocar os filhos em escolas particulares, como mostra pra gente a Carla Marinho. Na grande maioria dos estados americanos, o sistema de matrícula segue regras rígidas. A criança só pode ser matriculada em escolas públicas de acordo com o zip code da área onde mora. Fazer a matrícula em uma escola fora do seu distrito escolar é considerado fraude e pode resultar até em prisão. O problema é que essa regra limita as opções de estudo da criança e impede o acesso em escolas melhores, com mais incentivos e oportunidades. Mas isso pode mudar. Um movimento chamado Direito dos Pais vem defendendo que famílias, independente de onde moram, tenham mais opções de acesso à educação. Iowa, Utah, Arkansas e Flórida já mudaram a maneira como financiam a educação no ensino fundamental e médio. Esses estados vão permitir agora que todas as famílias usem o dinheiro dos impostos para enviar os filhos para escolas particulares de qualidade. O governo está dizendo que isso vai ser estendido para todos os alunos, independente da renda financeira, mas que a prioridade vai ser dos alunos de baixa renda. Isso cria uma dificuldade grande, porque na média, eles oferecem $7.000 por ano para que os pais possam pagar a tuition. Primeira coisa, se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver que a média das mensalidades das escolas privadas está muito acima disso, né? Do kindergarten em torno de $16.000 por ano, que vai até $20 a $30.000
para a high school. Então, $7.000 não paga a escola privada. A Kaline tem 3 filhos. Ela sabe a importância de resgatar o empoderamento dos pais nas decisões que envolvem a vida escolar dos filhos. Talvez essas ofertas precisem de algum ajuste, porque quem está aqui, quem está vivendo isso, quem está na ponta é que sabe realmente o que a gente precisa e o que eles podem fazer. O projeto de lei que expande o programa conhecido como Bolsa de Empoderamento da Família foi assinado pelo governador Ron DeSantis em março deste ano. DeSantis assinou ainda um pacote que inclui aumento de benefícios para os professores da rede pública e outras ações para combater a crise da falta de professores no estado. Eu acredito que a oferta que o governo está dando, além desse valor, esse programa com aumento do salário dos professores, investimento nesses professores, é o que realmente vai ter um impacto importante nas escolas públicas, principalmente. Agora está na hora do nosso Giro de Notícias. Vem aí os destaques desta quinta-feira. Nesta quinta-feira, a Casa Branca divulgou que 2 helicópteros militares dos Estados Unidos colidiram na última noite no Kentucky, matando todos os 9 militares a bordo. O acidente aconteceu durante uma missão de treinamento de rotina. Um porta-voz do Exército afirmou que os militares conduziam helicópteros usados para apoio de operações especiais, mas não deu detalhes de como o acidente aconteceu. Em Minnesota, um trem que carregava material perigoso como etanol descarrilou e pegou fogo nesta quinta-feira. Casas próximas da região foram evacuadas e as autoridades alertaram para possíveis sintomas provocados pela exposição ao produto químico, como tosse, tonturas, sensação de ardência nos olhos, sonolência e inconsciência. A causa do descarrilamento está sendo investigada. 33 pessoas que perseguiram golfinhos selvagens nas águas da Ilha Grande, no Havaí, foram levadas para a delegacia. Desde 2021, é contra a lei federal nadar a menos de 45 metros de golfinhos rotadores na costa do estado. A medida de proteção foi tomada depois que virou rotina turistas perturbarem os animais, atrapalhando seus hábitos naturais e prejudicando a busca deles por comida. No Wisconsin, 2 adolescentes foram presos depois de agredirem uma pessoa com deficiência física e mental no meio da rua, só para postar o vídeo na internet e debochar do homem. A polícia afirmou que os jovens serão indiciados pela agressão. A irmã da vítima disse que só descobriu o caso ao receber o vídeo em uma rede social. Ficou chocada com o comportamento dos adolescentes e quer justiça. Na capital do país, legisladores anunciaram que introduziram um projeto de lei para banir passageiros indisciplinados de todos os voos comerciais aqui nos Estados Unidos. Uma medida semelhante já havia sido tomada durante a pandemia pelas companhias aéreas, mas acabou sendo retirada. Agora, diante dos recentes e recorrentes casos de mau comportamento, uma lei federal teria mais força para acabar com esses incidentes. Um grupo de legisladores de Washington diz que o projeto de lei tem apoio bipartidário. Os passageiros devem embarcar e seguir as regras e não cometer atos de violência ou não serão permitidos em voos comerciais novamente, disse o senador de Rhode Island, Jack Reed. A medida estaria sendo tomada diante do aumento assustador de casos violentos a bordo das aeronaves nos Estados Unidos. Muitas vezes são situações de risco extremo, como tentativas de abrir a porta de emergência. Só nos últimos 2 anos, foram mais de 8.000 casos de mau comportamento relatados no território norte-americano. Segundo os legisladores, as companhias aéreas até podem proibir passageiros violentos, mas essa nova lei de proteção daria mais garantias às empresas e garantiria também a segurança nos ares, banindo definitivamente os passageiros abusivos de todos os voos. De acordo com a proposta de lei, a Administração de Segurança de Transportes seria responsável pela lista de passageiros proibidos e só poderiam entrar nela aqueles que cometem grave violência física e abusos dentro dos aviões. Essa nova lista vai se manter separada da lista de proibidos de voar por suspeita de terrorismo do FBI.
No próximo bloco tem alerta para quem vive em cidades grandes. Médicos alertam que o ruído de trânsito pode provocar hipertensão e até morte prematura. E tem os detalhes da chocante revelação de uma startup de alimentos que teria desenvolvido uma almôndega feita com o DNA de um animal extinto há muitos anos. Cuidado com algumas praias na Califórnia. As autoridades estão dizendo que a água pode estar contaminada com um tipo de parasita tóxico. Olha, gente, pelo menos 4 lontras marinhas já morreram depois de terem sido contaminadas. E esse parasita pode contaminar também os seres humanos. Os animais foram encontrados mortos pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem. Análises indicaram a presença do parasita no sangue deles. As autoridades sanitárias informaram que esse parasita é conhecido como toxoplasmose. É o mesmo que é transmitido pelas fezes dos gatos. Ele foi encontrado no mar dos condados de São Luís Obispo, San Simeón, Morro Bay e Santa Cruz. Os agentes sanitários estão monitorando os locais de perto. Por enquanto, nenhum caso humano foi registrado, mas eles pediram para a população evitar essas áreas temporariamente. A maior preocupação no momento são as lontras. Este é o período em que os animais costumam ter filhotes nas águas da Califórnia. Os especialistas estão analisando quais medidas de precaução podem ser adotadas. Muitas pessoas que moram em cidades grandes já se acostumaram com o barulho de buzinas a qualquer hora do dia ou da noite e pensam que é só algo alto e irritante. Pois é, mas não é só isso não, viu? Os médicos alertaram que esse ruído agudo em excesso pode provocar hipertensão. A Carolina Camargo explica de que maneira isso acontece. Buzinas e mais buzinas. Um barulho constante em cidades grandes como New York e que muitas pessoas acabam se acostumando. Mas além de ser uma poluição sonora irritante, os médicos descobriram que esse som estridente também pode fazer mal à saúde. O excesso de ruído de trânsito pode provocar hipertensão nas pessoas que moram em metrópoles. Os estudiosos acompanharam 240 mil homens e mulheres com idades entre 40 e 69 anos por 8 anos e comprovaram essa teoria. Amostras de sangue apontaram níveis elevados de glicose, colesterol ou cortisol, que é o hormônio do estresse. O ruído agudo associado à poluição do ar favorece o aparecimento da hipertensão, que aumenta os riscos de derrame ou ataque cardíaco, além de doenças cerebrais e renais. A hipertensão é responsável por 65% dos infartos agudos no mundo. Nos últimos 30 anos, essa doença aumentou de 650 milhões de casos para 1 bilhão e 200 mil. Os especialistas alertam que aliviar o impacto dos barulhos agudos nas cidades pode evitar cerca de 500 mortes prematuras por ano provocadas por hipertensão. Isso é uma verdade, né? A hipertensão arterial, que é uma doença extremamente prevalente em todo o mundo, é uma doença multifatorial. E aí nós temos fatores genéticos, comportamentais, como o sedentarismo, os maus hábitos alimentares, a poluição ambiente e também a poluição sonora, né? O nível de sonoridade muito alto por muito tempo, ele vai provocar um estresse, né, no nosso metabolismo, que vai levar a mecanismos que aumentam a nossa pressão arterial. E isso prolongado, né, por bastante tempo, vai fazer com que o indivíduo que talvez não desenvolvesse uma hipertensão arterial se não estivesse nesse local barulhento, passe a ter hipertensão, a manifestar a clínica da hipertensão arterial, como também faz com que aqueles indivíduos hipertensos fiquem com níveis tensionais ainda maiores, uma hipertensão de mais difícil controle, né? Então, precisamos sim controlar o ruído do ambiente em que estamos expostos. Agora, olha só essa notícia. Cientistas australianos apresentaram uma carne cultivada em laboratório com o DNA de mamutes. O chocante é que esse animal já foi extinto há pelo menos, gente, 5.000 anos. Essa almôndega gigante foi cultivada por semanas pelos mesmos cientistas que anteriormente já haviam identificado a sequência do DNA dos mamutes. Os pesquisadores dizem que a almôndega não está pronta para ser consumida. O grupo revelou que decidiu fazer essa criação para chamar a atenção para o futuro da alimentação, que pode ser melhor e mais sustentável no futuro.
Eles dizem que baseiam suas pesquisas na busca por alternativas vegetais para a alimentação do planeta e que querem batalhar para reduzir o consumo de animais no mundo. Segundo a ONU, hoje quase 15% das emissões mundiais de gases de efeito estufa vem da pecuária. Curioso, né? Muito. Bom, gente, depois do intervalo tem os detalhes sobre mais uma tempestade forte de inverno que vai atingir pelo menos 13 estados em plena primavera. E tem a linda história de um menino de Massachusetts que viralizou na internet por causa de um dom incrível. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Agora um alerta de tempestade. 13 estados do país estão sob perigo de chuva intensa, frio e ventania com riscos de tornados. Para muitas regiões, a primavera ainda nem começou, gente. Em Massachusetts, por exemplo, as temperaturas não passam dos 30 graus Fahrenheit. A Giovanna Locatelli tem as informações. Massachusetts ainda está sentindo o frio gelado, efeito das últimas tempestades que atingiram o estado. O sol voltou a aparecer esta semana em algumas regiões, mas não o suficiente para esquentar. Em boa parte do oeste do estado, o frio ainda predomina com chuva, vento e neve. A mesma coisa acontece do outro lado do país, no oeste. A Califórnia, que vem sendo castigada com inúmeras tempestades, enfrenta mais uma onda de chuva intensa, ventania e frio. Em algumas áreas ainda há muita neve. São esperadas até 18 polegadas nas montanhas do sul do estado. Segundo os meteorologistas, o mau tempo deve seguir rumo ao leste. 13 estados estão sob alerta de chuva e muita ventania, com risco de tornados. Isso equivale a 47 milhões de pessoas, principalmente de Iowa, Wisconsin, até o Mississippi e o Alabama, que foram atingidos por tornados no final de semana passado. Bom, fica aí o alerta então dessa tempestade aí, tá chegando nos próximos dias a partir de amanhã, né, Evelyn? Vamos aproveitar, dar uma olhadinha então no mapa agora, ver como é que vai estar todo o clima, o tempo amanhã. Olha, Boston chuva aí com sol um pouquinho tímido, mínima de 42, a mesma coisa em Washington, em Nova York também, né? Em Nova York não passa de 56. Em Atlanta, Norfolk, Charlotte, tudo tempo encoberto, sol entre nuvens. Já em Tampa, sol forte, máxima de 89 graus. Tempo encoberto em Miami. Em New Orleans, sol forte, máxima de 69. Já Houston, aí o tempo está encoberto, o sol nem aparece, mínima de 68, Evelyn. Deve ser a lógica para todo o Texas, viu? San Antônio também tempo encoberto, mas o sol aparece em El Paso, onde a máxima pode chegar a 70 graus. Agora em Albuquerque, no Novo México, o sol aparece somente entre nuvens ao longo do dia. Agora a gente vem vindo mais para a Califórnia, onde em Los Angeles a gente vê que o sol vai brilhar bastante. Já em São Francisco, as nuvens vão predominar ao longo do dia, a mínima chega a 44. E em Las Vegas, em Nevada, a previsão é de bastante sol, máxima de 67. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de animais de estimação. Você tem gato ou cachorro em casa? Sabia que eles podem ser um trunfo a favor de crianças e bebês? Pois é, olha, a gente explica. É que um novo estudo apontou que os bichinhos dentro de casa diminuem as chances de uma criança desenvolver alergia alimentar. Dá para acreditar? Olha só. Cachorros e gatos andando livres pela casa podem ser mais benéficos do que se imagina. Os animais de estimação criam um ambiente de anticorpos ideal para que bebês e crianças cresçam livres de alergias. Desde que a criança não seja alérgica ao pelo de animal. Se for alérgico ao pelo de animal, isso não vale nada. Não precisa ficar longe do pelo de animal e pronto. Mas se a criança não for alérgica ao pelo de animal, seria bom que tivesse um pet, não só pela parte emocional, mas também porque ajuda o desenvolvimento do microbiota do ser humano. Então, esse contato com o patógeno é benéfico, porque vai desenvolvendo o sistema imunológico no sentido de combater aquele patógeno, em vez de ficar sem combater nada e ficar só no perfil alérgico. Um estudo apontou que as casas que têm pets têm 16% menos chances de ter crianças com alergias alimentares a itens como ovo, trigo, soja, leite e nozes. A alergia é quase sempre herdada. E esse viés é uma coisa importante, se tem ou não tem animal de estimação, mas também precisaria ver
se essa criança é filha de pais alérgicos ou não. É um viés muito importante. Esse estudo foi feito com mais de 65 mil crianças no Japão e publicado no jornal PLOS ONE. Um ambiente extremamente estéril para a criança não é benéfico. Da mesma forma que um ambiente cheio de patógenos também não é benéfico. Mas um ambiente natural, um ambiente normal, é muito benéfico para a criança, para ela deixar daquele fenótipo alérgico com que ela nasce e com o passar, no evoluir dos primeiros meses de vida, já começa a ser um indivíduo que, em vez de reagir com excesso de alergia a qualquer coisa, um pó doméstico, começa a reagir de uma forma normal a qualquer patógeno, qualquer substância estranha. Agora a gente mostra para vocês a história de um menino de 9 anos que viralizou na internet. O motivo do sucesso online é a surpresa que ele fez para o pai. Tá todo mundo impressionado com o tamanho do talento desse menino. Dá só uma olhada. Ele é atencioso com cada ponto. Sam é apaixonado por costura. O mais legal quando vejo uma coisa que eu fiz é a sensação de conquista, de realização, diz o garoto. E foi por esse talento que o menino de 9 anos conquistou a internet. Um dia, na volta da escola, o garoto presenteou o pai com uma camisa feita por ele à mão nas aulas de costura. O vídeo, que mostra o pai chocado com o talento e o filho orgulhoso do feito, já tem mais de 12 milhões de visualizações. Like he said in the video, he said, I don't know if I'm allowed to say this. He said, holy crap. For me? Ver o Sam sorrindo assim com coisas relacionadas à escola é raro. Os pais contam que o menino é constantemente alvo de bullying. He came home and he was crushed, and frankly we were crushed too. Mas Sam diz que tem aprendido muito com o apoio da família, que sempre reforça que ele pode fazer qualquer coisa. E para incentivar essa paixão pela costura, os pais deram a ele uma máquina de presente. Apoio que também vem de milhões de seguidores na internet, que enviam diariamente metros e metros de tecido para o garoto. I don't know. I want to make like a flowing skirt kind of thing. A mãe e o pai do Sam estão orgulhosos e dizem que é inspirador ver alguém fazer o que ama sem se importar com mais nada. A kid at a young age and doing it without shame. That's pretty amazing. Agora, maravilhoso mesmo é o recado que o Sam tem para todos nós. You can do anything. Você pode fazer qualquer coisa se for você mesmo, afirma o menino. Maravilhoso, talentosíssimo, não precisa nem dizer isso, mas olha, o que a Evelyn já falou várias vezes aqui, basta acreditar no seu talento e em busca disso que você vai realizar coisas maravilhosas com toda certeza, né? É isso, acho que acreditar na gente mesmo antes de qualquer outra pessoa é essencial na vida. Acho que essa mensagem a gente tem que mesmo ficar batendo na tecla, porque reforçar. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, nos nossos poderes e ir atrás daquilo que a gente quer, porque se a gente quer, a gente consegue. Se a gente faz com dedicação, com carinho, com amor, com vontade, dá esse resultado maravilhoso aí que a gente viu na matéria. É isso aí, né? Impressionante a camisa que ele fez, né? Nossa, muito impressionante. Eu não tenho. Gente, maravilhoso. Imagina ele daqui a uns anos. Nossa. Um estilista que a gente vai ver com certeza aí fazendo sucesso. Com certeza. Bom, com essa matéria maravilhosa, então, que a gente termina o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Isso aí, vocês ficam agora com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Boa noite, gente. Boa noite.